Então vamos partir para a parte final da revisão dos componentes químicos da célula. Nós já vimos os componentes inorgânicos, já vimos alguns dos componentes orgânicos que fazem parte da constituição química celular. E agora, para finalizar, nós vamos ver dois outros grupos de substâncias extremamente importantes no metabolismo celular, que são os ácidos nucleicos e as vitaminas. Legal? Então, bastante atenção agora. Ácidos nucleicos, para falar a verdade, eu só vou falar por falar, assim, características gerais, porque depois tem a aula exclusiva de ácidos nucleicos, onde nós vamos estudar aquela parte de expressão gênica, replicação, transcrição, tradução, tá certo? Então isso vai ser visto com detalhes depois. Muito bem, então vamos revisar rapidamente ácidos nucleicos. A grafia é sem acento, agora isso não impede de ser pronunciado nucleico. Se quer pronunciar nucleico, já era pronunciado assim no passado. Não tem mais acento por causa da reforma ortográfica. Tudo bem? Mas isso não implica necessariamente dizer nucleico. Tá certo? É a mesma coisa. Você não fala ideia. Aí tive uma ideia. Né? Não tem um acento, mas o acento não é fonético. O acento é gráfico. Ele serve ali para dizer a sílaba tônica. Primeira coisa. Primeira grande função dos ácidos nucleicos. Né? Os ácidos nucleicos são responsáveis pelo controle dos processos vitais básicos dos seres vivos. Caramba, não é? Que bonito, mas o que significa isso? Significa exatamente o que quer dizer. Pense em qualquer coisa que aconteça em qualquer parte da célula ou do organismo. Qualquer coisa. Claro. Ai, Bira, tá bom. Então o bichinho estava passando, caiu uma pedra nele. Não, para. Não estou falando dele morrer por causa da pedra. Estou falando em condições naturais, funcionamento natural do organismo. Qualquer coisa que aconteça no organismo ou na célula, que seja função do próprio organismo, da própria célula, em última análise, tem o controle do DNA e do RNA. Ou seja, tem o controle dos ácidos nucleicos. Tá legal? Então, a função mais básica dos ácidos nucleicos é controlar o funcionamento dos seres vivos. Tudo que um ser vivo faz está na dependência desses componentes orgânicos celulares. Tá legal? Então, primeira grande função dos ácidos nucleicos é exatamente fazer o controle de tudo que acontece. Quimicamente falando, os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos. Toda vez que aparecer para vocês a palavra polímero, lembra que na primeira aula eu falei assim, é muito interessante se vocês forem capazes de guardar radicais, de conhecer pedacinhos de palavras em grego. Lembram disso? Poli, vários, muitos. Mero significa parte, pedaço, unidade. Polímero é uma coisa composta por várias partes, vários pedaços, várias unidades. Um polímero é sempre uma molécula muito grande que é constituída pela repetição de muitas partes menores. Tá certo? Cada parte que constitui um polímero recebe o nome de monômero. O que é mono? Então, monômero, uma parte. Né? Então, um polímero nada mais é do que a reunião de uma quantidade imensa de monômeros. Na aula passada, eu falei para vocês a respeito do amido e do glicogênio. Ambos são polímeros de glicose. Então, a glicose é o monômero do amido, a glicose é o monômero do glicogênio. Então, eu posso imaginar uma molécula de glicose, uma molécula de glicogênio. Entra a celulose também. A celulose é um polímero de glicose também. Eu posso imaginar uma molécula de celulose como sendo um monte, uma quantidade gigante de moléculas de glicose unidas, uma atrás da outra, formando uma baita fila de moléculas. Tá legal? Então, é um polímero. As proteínas, que vimos na aula passada também, são polímeros de aminoácidos. Então, os aminoácidos são os monômeros das proteínas. O que significa isso? Uma molécula de proteína
é o resultado da união de uma quantidade gigante de pequenas partes, que são os aminoácidos, que são os monômeros das proteínas. Legal? E agora eu estou falando aqui para vocês que os ácidos nucleicos são polímeros de nucleotídeos. Legal? Então o que significa isso? Significa que uma molécula de ácido nucleico é uma reunião imensa de pequenas moléculas chamadas nucleotídeos. Vocês se lembram dos nucleotídeos? Não. Um nucleotídeo é uma substância cuja molécula é formada pela reunião de 3 outras moléculas. Então você tem aqui uma pentose. O que é uma pentose? Pentose é um monossacarídeo, portanto é um açúcar simples, constituído por 5 átomos de carbono. Perceberam como as coisas vão se conectando? Tudo que eu estou falando agora já foi falado anteriormente, mas agora em outro ponto de vista. Lá na aula passada eu falei o que era glicídio, monossacarídeo, pentose, a pentose tal faz parte do ácido tal. Agora eu estou mostrando para vocês como é que esse negócio funciona. Você tem o seguinte, uma pentose, que é um monossacarídeo formado por 5 átomos de carbono, e aí eu posso ter ou a ribose ou a desoxirribose. Associados à molécula de pentose, eu vou encontrar uma molécula de um tipo de substância que recebe o nome de base nitrogenada. Por que base nitrogenada? Porque tem características químicas que se identificam com as bases. Lembram? Bases, ácidos, etc. Lembram disso? Lá da química. Então você tem aí uma substância que tem um comportamento químico, tem umas características químicas que são muito semelhantes às bases. E contém nitrogênio. Por isso, bases nitrogenadas. Correto? Quem lembram quais são as bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina, timina e uracila. São as únicas bases nitrogenadas que existem? Não. Existem outras bases nitrogenadas, mas para os ácidos nucleicos são essas 5 que interessam. Tá legal? Adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Então são 5 bases nitrogenadas que podem entrar na composição química dos ácidos nucleicos. Mas onde que vão essas bases? Essas bases nitrogenadas vão se associar, ou seja, vão se ligar a uma molécula de pentose, que pode ser ribose ou desoxirribose. E além disso, vai ter um resíduo, olha a maneira como nós falamos na bioquímica, um resíduo de ácido fosfórico. O ácido fosfórico não é lá o tal do H3PO4? Sim. Exatamente. E o que seria o resíduo do H3PO4? Fosfato. Exatamente, é o fosfato. Então, o resíduo do ácido fosfórico é o fosfato. E esse fosfato vai aparecer ligado também à pentose. Quantos carbonos tem a pentose? Sim. E eu posso numerar esses carbonos, e vocês aprenderam isso com o professor de química. Os carbonos numa cadeia carbônica recebem uma numeração de acordo com alguns critérios, não é verdade? E aí tem lá o carbono 1, carbono 2, blá blá blá, até o carbono número 5. Notem que no carbono número 1 está ligada a base, e no carbono número 5 está ligado o grupo fosfato. Essa reunião de base nitrogenada, pentose e fosfato constitui um tipo de substância que recebe o nome de nucleotídeo. Tá legal? Existem diversos nucleotídeos na célula. Os nucleotídeos são extremamente importantes. Não vai entrar agora neste momento da aula, vai aparecer futuramente, mas tem 2 nucleotídeos que vocês conhecem muito bem. É o ADP e o ATP. O que é o ADP? É o difosfato de adenosina. Vamos entender isso? Existe uma base nitrogenada chamada adenina. No ADP, a adenina está ligada a uma pentose que é a ribose. Estou afirmando para vocês que é a ribose. Adenina, ribose. As duas juntas formam uma molécula chamada adenosina.
Tudo bem? Então o que é uma adenosina? É uma adenina ligada a uma ribose. Adenosina. Quando eu coloco um fosfato nisso daí, do jeito que está lá, eu acabo de formar um monofosfato de adenosina. Só que se eu ligar 2 fosfatos, eu formo o difosfato de adenosina. E se eu ligar 3 fosfatos, trifosfato de adenosina, que é o ATP. Então, o ADP e o ATP são nucleotídeos também. Legal? Bom, quais são os nucleotídeos que vão aparecer nos ácidos nucleicos? Bom, aqueles que têm fosfato, ribose ou desoxirribose e aquelas 5 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina e uracilo. Entendido isso? Agora você pega uma quantidade imensa disso daí, imensa, grande mesmo, uma quantidade gigante de nucleotídeos e coloque todos em fila, um associado ao outro, você forma um polímero de nucleotídeos. E o que é um polímero de nucleotídeos? É um ácido nucleico. Entendido isso? Legal? Aí, o que vai diferenciar os ácidos nucleicos é exatamente a composição. Se é pentose do tipo ribose, do tipo desoxirribose, tarará, tarará. Tá legal? Quantos são os ácidos nucleicos? 2. Muito bem. Olha, tá vendo? Vocês estão melhores, vocês estão melhorando de aula para aula. Quais são os 2 tipos de ácido nucleico? O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Por que ele tem esse nome? Porque a pentose dele é uma desoxirribo. Não, agora eu vou chutar o pau da barraca. Agora eu vou chutar o pau da barraca, porque eu falei para vocês que biologia não é decoreba. Falei para vocês que biologia é raciocínio. Para um povo que ficou um pouquinho depois da aula passada, eu até usei a seguinte expressão. Não foi aula passada, foi no plantão. Eu falei o seguinte: estudar biologia, você tem que fazer assim. Biologia é o seguinte: o nível de leitura de quem estuda história, geografia, com o nível de raciocínio de quem estuda matemática, física e química. A biologia, o pouquinho da dificuldade da biologia vem disso. Se você só lê sem pensar, sua nota vai ser baixíssima na prova de biologia. Você não vai guardar as informações, porque aí você vai querer decorar as informações. E são muitas coisas. Muitas coisas. Olha a quantidade de coisas que eu já falei só do início da aula para cá. Né? Se você não ler, se você quiser apenas raciocinar, você não vai pegar, porque sem fundamento teórico não existe raciocínio. Então você tem que ter as informações. Portanto, a dificuldade da biologia está aí. Você tem que juntar as 2 coisas. Você tem que ler muito, né? Muita teoria, e exercitar o raciocínio. Então vamos ver se vocês estão bons. E essa aqui eu não vou ajudar na resposta, não. Essa, se não rolar, vai aparecer para o mundo todo que não rolou. Presta atenção. Uma pentose chama-se ribose. A outra pentose chama-se desoxirribose. Qual é a diferença química entre as duas? A desoxirribose não tem oxigênio. Desoxirribose não tem um oxigênio. Na ribose vai ter um oxigênio a mais, enquanto que na desoxirribose haverá um oxigênio a menos. Perceberam? Legal, parabéns. Não, mas é isso mesmo, parabéns. Comece a pensar. Né? Veja só, quando eu falar de uma enzima chamada blá blá blá, não sei o que, darará, desidrogenase, o que ela faz? Retira um hidrogênio. Legal? E se a enzima se chamar blá 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 blá, permease? Tem alguma coisa com permeabilidade, com permeável. O que é permeabilidade? É a possibilidade de uma coisa atravessar outra. Não é isso? Então a permease deve estar relacionada com a passagem de alguma coisa por outra. Vocês concordam? Entenderam isso? Guardem esse tipo de coisa e aprendam a raciocinar, que aí você não erra.
Tá bom? Vocês não vão errar se vocês aprenderem a raciocinar. Voltando lá. Então, o ácido desoxirribonucleico tem esse nome exatamente porque a pentose dele é a desoxirribose. E o outro ácido nucleico qual é? O RNA, que se chama ácido ribonucleico, que tem esse nome porque a pentose dele é a ribose. Então vamos dar uma olhadinha mais detalhada no DNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, um ácido nucleico formado por uma quantidade imensa de nucleotídeos com desoxirribose, que é a pentose dele. Primeira característica importante do DNA é que a sua molécula tem uma cadeia dupla. O que eu quero dizer com isso? Um monte de nucleotídeos vão se reunir e formar uma longa cadeia. Nós costumamos chamar essa cadeia de fita. Uma longa fita de DNA. Um monte de nucleotídeos vão se reunir e formar uma outra longa fita de DNA. E a molécula de DNA, na verdade, é constituída pela junção dessas duas fitas. Tá legal? Então, é por isso que nós dizemos que o DNA tem cadeia dupla. Ele é formado por duas longas cadeias de nucleotídeos. Uma característica super, ultra, puxa, hiper, upa, upa, mega, maxi, over importante do DNA é que ele tem a capacidade de se autoduplicar. Propriedade essa que recebe o nome de replicação. Ele é capaz de se replicar. O DNA é capaz de fazer uma cópia de si mesmo. Tudo bem? E essa é a base da reprodução. Ou da reprodução do ser, ou da reprodução da célula, não importa. A replicação do DNA é a base da reprodução. Tá legal? Uma característica muito importante do DNA é a sua capacidade de gerar cópias de si mesmo. Beleza? Tranquilinho? É claro que ele não faz isso sozinho, tá, gente? Não existe mágica, né? Na hora que o DNA vai se duplicar, ele, na verdade, pega um batalhão de enzimas, certo? E esse batalhão de enzimas começa a fazer a cópia dele. Mas elas fazem essa cópia sob o comando, sob o controle do DNA. Vocês conhecem alguma outra molécula capaz de se autoduplicar? Não. Somente o DNA tem a capacidade de autoduplicação. Quais são as bases que constituem o DNA? Adenina, guanina, citosina e timina. Não existe uracila em moléculas de DNA. A uracila é uma base nitrogenada exclusiva do RNA. Tá legal? Então, daquelas 5 bases nitrogenadas que nós citamos, 4 delas estão no DNA. Adenina, guanina, citosina e timina. Vamos dar uma olhadinha na cara do DNA? Olha só. O que nós temos aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é um nucleotídeo. A parte coloridinha aqui, verde, azul, ou amarela ou vermelha, são as bases nitrogenadas, que estão ligadas a pentoses, que por sua vez se ligam aos grupos fosfato. Não é isso? Tudo bem? Notem que uma sequência de nucleotídeos aqui forma uma fita do DNA, enquanto que uma sequência de nucleotídeos lá forma outra fita do DNA. O interessante é que na hora que vai acontecer a ligação de um nucleotídeo com outro, tem um lugar certo para acontecer. Tá? Tem um lugar certo para acontecer. Não é em qualquer lugar da molécula que isso vai acontecer. Então, quando nós olhamos de um lado, eu não quero entrar nos detalhes agora, por isso que eu não vou ficar citando isso, mas quando a gente olha de um lado da fita, a gente percebe que ela tem uma orientação. É como se ela começasse num ponto e fosse para um outro ponto. Quando você olha a outra fita, você percebe que ela tem a orientação invertida. Por isso nós dizemos que a molécula de DNA possui 2 fitas antiparalelas. Tá legal? Elas seguem uma ao lado da outra, mas enquanto uma vai, a outra vem.
Por isso que nós dizemos que são duas fitas antiparalelas. Tá legal? Beleza? Nós poderíamos imaginar a molécula de DNA como sendo uma escada. Essa escada teria dois corrimões. Corrimãos? Como é que fala? Agora eu fiquei na dúvida, de verdade. Corrimãos, né? Plural de mão é mãos. Não, mas é isso mesmo. Plural de mão é mãos, então tem que ser corrimãos. Então, são dois corrimãos na molécula de DNA, e cada corrimão é formado por uma pentose, por uma não, né? Pela sequência de pentoses com a sequência de fosfatos. Tá legal? Então, observem ali no desenho. Olha só, um corrimão da escada, pentoses e fosfato. O outro corrimão da escada, pentoses e fosfato. Um está indo, o outro está vindo. Tá legal? Por isso são antiparalelas. E o que une os dois corrimãos? As bases nitrogenadas. Tá legal? Uma base nitrogenada de uma fita vai se ligar através de pontes de hidrogênio a uma base nitrogenada da outra fita. Tá legal? E aí aquela coisa que vocês já sabem, não é agora que nós vamos mexer nisso, tá? Mas vocês já sabem, é aquela velha historinha do A com T, C com G. Uma adenina sempre se une a uma timina, e uma citosina sempre se une a uma guanina. E essa união é sempre através de quê? Pontes de hidrogênio. Tudo bem? Pontes de hidrogênio. Cada degrau da escada do DNA é um par de bases unidas por pontes de hidrogênio. E o que é que une as bases nitrogenadas e os fosfatos no corrimão? São ligações fosfo, porque tem fosfato, diéster. Então os senhores vão lá na química orgânica, vão lembrar o que é um éster. Lembrou o que é o éster? Então você tem diéster. Então são dois ésteres sendo formados com fosfato no meio. Então a fita lá do DNA é unida, né? O nucleotídeo se une no outro através de ligações fosfodiéster. Entendido? Legal? Então, que tipos de ligações eu posso encontrar na formação do DNA? Ligações fosfodiéster entre o quê? Pentoses e fosfato de uma fita. E pontes de hidrogênio entre as bases das duas fitas. Legal? E como que é o pareamento das bases? Sempre A com T, C com G. Só que acontece que quando o DNA se forma, por causa das características químicas dele, a molécula acaba se torcendo. Ela não é retinha, ela sofre uma torção, ela se torce, formando uma estrutura tridimensional que a gente chama de hélice. Ok? Quando você tem uma coisa torcida assim, isso se chama hélice. Tá legal? Então, eu tenho uma fita do lado de cá que formou uma hélice. Eu tenho uma fita do lado de lá que formou outra hélice. Então a molécula de DNA é uma dupla hélice. Vocês concordam? E existe mais um detalhe. Por causa da maneira como ela está torcida, nós chamamos isso de hélice do tipo alfa. Portanto, é comum nós encontrarmos nas questões, nos livros, etc., a seguinte afirmação: a estrutura tridimensional do DNA é uma dupla alfa-hélice. Tá legal? Isso apenas significa que cada fita é torcidinha, portanto, você tem duas fitas torcidas formando a molécula de DNA. Aqui nós temos uma visualização esquemática disso, e aqui se nós pudéssemos enxergar os átomos na forma de bolinhas. Os átomos de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, tem diferentes átomos aqui na forma de bolinhas. Isso aqui seria a molécula de DNA se eu pudesse vê-la dessa maneira. Tudo bem? Só como curiosidade, dificilmente isso é cobrado, mas no passado já foi, então nada impede de voltar. Quem determinou a estrutura tridimensional do DNA
foram dois cientistas, Watson e o outro, Crick. Watson e Crick determinaram a estrutura tridimensional da molécula do DNA. Watson, biólogo, Crick, físico. E eles determinaram a estrutura através de um processo chamado difração de raios X. Eles pegaram a amostra de DNA, fizeram raios X passarem por dentro da amostra, registraram a figura e através de cálculos conseguiram determinar a estrutura tridimensional do DNA. Tá legal? Watson e Crick determinaram a estrutura tridimensional do DNA e por isso levaram o Nobel. Qual é o outro ácido nucleico? O RNA. Enquanto o DNA tem uma cadeia dupla, o RNA tem uma cadeia simples. Ele é formado por uma única fita. O DNA tem duas fitas de nucleotídeos, unidas por pontes de hidrogênio. O RNA tem apenas uma fita de nucleotídeo. Portanto, está aí a principal característica da molécula de RNA. E o RNA, vocês já sabem, não é novidade, pode aparecer sob formas diferentes. Quem lembra os tipos de RNA? Os básicos. RNA ribossômico, RNA mensageiro e o RNA transportador. Não, os três tipos básicos de RNA. Gente, não importa se ele é ribossômico, mensageiro ou transportador, a constituição é a mesma. São vários nucleotídeos com ribose em sequência. Tá legal? Vários nucleotídeos com ribose em sequência. O que diferencia um do outro é qual é essa sequência, além disso, o tamanho, e se está ou não associado a proteínas. Por exemplo, o ribossomo é uma organela celular formada por uma associação entre RNA ribossômico e proteínas. Entendido? Mas tudo bem, deixa isso para depois. Então, independente do tipo de RNA, ele sempre será formado por uma única cadeia de nucleotídeos, uma única fita. Portanto, o RNA tem uma cadeia simples. E independente do tipo de RNA, ele sempre está ligado à produção de proteínas. Os três. O RNA mensageiro contém o código necessário para produzir a proteína, ou seja, a receita da proteína. O RNA ribossômico é quem vai pôr a mão na massa e fabricar a proteína com base no código presente no RNA mensageiro. Só que para fabricar uma proteína eu preciso de matéria-prima, que são os aminoácidos. É o RNA transportador que vai trazer os aminoácidos para que aconteça a produção. Então, os três tipos de RNA estão associados à produção de proteínas. O mensageiro foi definido? O mensageiro contém o código, a receita. Nós vamos ter uma aula só disso, então não precisa se preocupar tanto assim. O mensageiro tem a receita. O transportador transporta os aminoácidos para o local de produção. E o ribossômico é o cara que produz mesmo. Quais são as bases nitrogenadas presentes na molécula de RNA? Adenina, guanina, citosina e uracila. O RNA não tem timina. Então a uracila no RNA entra no lugar da timina do DNA. Tanto é que quando tiver que acontecer pareamento envolvendo RNA, lá no DNA havendo uma adenina, no RNA deve haver uma uracila. Troca o T pelo U. Entendido? Se no DNA tiver uma timina, no RNA vai ter adenina normal. Tá? Mas se tiver uma adenina lá no DNA, no RNA vai ter uma uracila, porque troca a timina pela uracila. Troca o T por U. Aqui é uma ilustraçãozinha só para mostrar, né? Você tem aqui o DNA que está produzindo o RNA, tá certo? E esse RNA pode ser mensageiro, transportador ou ribossômico. Não importa o tipo, sempre estará associado à produção de proteínas. Entendido? É difícil o ácido nucleico? Não. Eu acho que fica um pouquinho difícil na hora que entra os detalhes da replicação, da transcrição. Aí fica um pouquinho chato. Mas a ideia de ácido nucleico é simples. E últimos componentes orgânicos que nós precisamos analisar são as vitaminas. Vitaminas, gente, são assim, famosíssimas, todo mundo pelo menos uma vez na vida falou vitamina,
E é uma coisa interessante, as vitaminas têm uma história interessante. Quando descobriram a importância das vitaminas para o organismo, porque uma característica interessante das vitaminas é que elas são muito necessárias para o metabolismo, mas sempre necessárias em pequenas quantidades. Você não pode, não deve ingerir quantidades muito grandes de vitaminas. Primeiro, porque o excesso será jogado fora. Segundo, porque dependendo da vitamina e dependendo das características do seu organismo, esse excesso de vitaminas pode levar a uma doença chamada, uma doença do tipo hipervitaminose. Tá certo? Pode levar a alguma coisa muito séria que envolve aí necessariamente o desequilíbrio do seu metabolismo. Mas o interessante é que quando descobriram as vitaminas, começaram a pesquisar, para que serve isso? Começaram a olhar dentro da célula o que é que elas faziam. Começaram a perceber que as vitaminas estavam sempre associadas a alguma coisa importante da célula. Alguma atividade importante, a vitamina estava lá presente. Então chegaram à conclusão de que as vitaminas são extremamente importantes. E aí, daí a concluir que as vitaminas eram fundamentais para a manutenção da saúde, não teve grande distância. Né? Até aí tudo bem. O problema é que quando falaram que as vitaminas tinham essa importância toda, a indústria de alimentos e a indústria farmacêutica partiram para o abuso. A indústria farmacêutica começou a lançar diferentes tipos de medicamentos do tipo vitaminas para você ingerir e começou a fazer propaganda do tipo, você precisa complementar a sua alimentação, você tem que tomar vitaminas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando eu era moleque, lá nos anos 70 do século 20, e no comecinho dos anos 80 ainda existia uma propaganda na televisão que, atormentava. Era o Pelé, todos conhecem, era o Pelé, que ia lá, aparecia na televisão para fazer a propaganda do Vitasay. E ele segurava a maldita caixinha do Vitasay e aparecia cenas dele jogando bola, dele fazendo bicicleta, dele não sei o que, e dizendo que para ter energia, para ter saúde, tarará, tarará, você tinha que consumir vitaminas e por isso você tinha que tomar Vitasay, né? E lá mostrava, e aquele negócio vendia como água. E o povo mandava ver para dentro. É realmente necessário isso? Você só deve fazer suplementação se você realmente praticar algum tipo de atividade que exija muito mais do que você teria normalmente. Que tipo de atividade é essa? Atividade esportiva, normalmente atividade esportiva de alto rendimento. Você faz academia todo dia, isso daí não significa nada. Agora você é atleta de alto rendimento, aí tudo bem, você precisa suplementar a sua alimentação. Correto? Outra situação em que você deve ingerir esse tipo de coisa é aquela em que você tem uma alimentação precária. Seja lá por que razão for. Eu sou pobre. Você é pobre e não come direito. Beleza, então você tem uma alimentação precária, uma complementação vitamínica seria legal. Mas não precisa ser pobre para ter alimentação precária. Eu tenho alimentação precária. Para de olhar para minha barriga. Por que na hora que eu falei eu tenho alimentação precária, a senhora olhou para minha barriga? É brincadeira. Isso é bullying. Caramba, coisa mais desagradável. A minha barriga está um pouquinho maior hoje, porque ontem eu comi 2 pratos de feijoada. Antes de deitar. Gente, vocês não têm noção. Eu tô aqui. Vocês podem ver que hoje eu não tô tão ativo assim. É que a feijoada tá aqui conversando comigo. É verdade. Às vezes eu paro assim, eu tô aqui falando, aí eu paro um pouquinho que ela tá falando assim, fala tal coisa. É verdade. Não, ela tá uma coisa, né? E agora que eu tô falando mal dela, ela tá falando assim, vou te dar dor de cabeça, para de falar mal. Começou a latejar. Olha, gente, é um absurdo. Então veja só, eu tenho uma alimentação precária, porque veja, eu saio de casa e não tomo café da manhã, não tomo mesmo, não tenho tempo, prefiro dormir um pouquinho mais, entendeu? Não tomo café da manhã. Chego aqui,
Dá uma passadinha no China. Comer um pãozinho de queijo. Tá, até dá, vai, um pãozinho de queijo para começar, mas, na boa, deveria ser algo um pouquinho mais diversificado. Não apenas amido, um pouquinho de proteína e gordura. Isso é algo um pouquinho mais... Uma fruta seria melhor do que isso, uma barrinha de cereais seria melhor do que isso. Na hora lá do intervalo dos professores, normalmente quando eu chego para comer alguma coisa, já acabou. Já era, já foi. Esses professores são esfomeados, você não tem noção. Vocês não têm noção. E também não é lá grande coisa, né? É uma rodelinha de pão francês com margarina. Às vezes lá um requeijão, que eu não sei a procedência, ele é meio feio, não gosto dele. De vez em quando tem uma berinjelinha legal. Mas raro, viu? Raro. Então, não é lá grande coisa. Termino 1h, 1h10, já tenho atividade para fazer. 10 para 1h10, já tenho atividade para fazer. Sem dizer que normalmente eu tenho que atender algum professor, atender alguém, ajudar alguma coisa, paraná. Que hora que eu vou almoçar? Aí acaba comendo o quê? A melhor refeição do planeta. Uma esfirra do China, uma coxinha do China. Né? Gente, essa alimentação é precária. Se eu mantiver esse tipo de alimentação a longo prazo, não tem outra. Eu vou entrar em estado de carência vitamínica, carência mineral, aí tem que fazer reposição. Então você tem uma alimentação precária, uma reposição é boa. Chegou uma época, eu falei assim, indústria farmacêutica e indústria alimentícia. Qualquer coisa que eles faziam propaganda na televisão, eles falavam que tinha vitamina. Qualquer coisa. Vamos fazer propaganda de bolacha. E lá no final aparecia, enriquecido com vitaminas e sais minerais. Não sei para que essa propaganda, porque se o cara começou a bolacha vai dar mal. Mas chamava atenção, porque as pessoas estavam na fase da vitamina. Eu lembro, é impossível esquecer, existia um biscoito recheado, uma bolacha recheada, né, chamados biscoitos recheados São Luís. Uma embalagem amarelada, e a propaganda era sempre assim. O molequinho chegava, uma menininha chegava, mãe, eu tô com fome. Aí sentava lá, a mãe pegava um pacotinho de biscoito, né? E falava assim, não tem problema, eu tenho biscoitos recheados São Luís. Oba! Aí abria, saía algumas fadinhas coloridas de dentro, né? Aí o menino olhava com uma cara de tonto assim, Dona Vitamina! E aí comia os biscoitos recheados. Brinca. Pois as vitaminas saíam voando, né? Então, vitaminas têm essa importância toda? Claro que tem. É importante você ingerir vitaminas? Claro que é. Você precisa necessariamente comprar suplementos para ingerir vitaminas? Não! Não é bem assim, as coisas não funcionam dessa maneira. Mas vamos ver algumas características importantes das vitaminas. São extremamente importantes para as atividades metabólicas. Porém, são nutrientes necessários sempre em quantidades muito pequenas. Eu encontro 2 tipos básicos de vitaminas. Hidrossolúveis e lipossolúveis. Muito bem. O que diferencia um tipo do outro é a solubilidade da substância. Uma é solúvel em água e a outra em lipídios e gorduras. E como é que nós sabemos isso? Pelo radical que constitui. O que é uma vitamina hidrossolúvel? Ora, o que é hidro? Água. Uma vitamina hidrossolúvel é aquela que se dissolve em água. E o que seria uma vitamina lipossolúvel? Se dissolve em lipídios. Lipo, né? Lipídios. Legal. Agora, para tudo. Para tudo. Eu, quando era molequinho, tinha aula de vitamina, aí ficava pensando assim, caramba, é muita coisa. E lá ia eu para tentar decorar a porcaria da tabela de vitaminas. É óbvio que eu não decorava, porque eu sou péssimo para isso. Os alunos costumam pegar ali, vai chegar a época de prova de vitamina, né? Vai cair vitamina na prova, pega a tabela e fica lá decorando a tabela de vitamina. Para. Começa a pensar. Vamos raciocinar um pouquinho. Se a vitamina é hidrossolúvel, ela vai estar presente em alimentos que têm um bom teor de água. Vocês conseguem me citar alimentos com bom teor de água? Frutas em geral. Aliás, os vegetais em geral, tirando os vegetais secos, né? Os vegetais em geral têm
uma boa quantidade de água, um bom teor de água. Então, tudo indica que eles são bons fornecedores de vitaminas hidrossolúveis. Vou comer uma maçã para adquirir vitaminas lipossolúveis. Não. Até tem alguma coisinha, mas não em grande quantidade. As lipossolúveis eu vou ter que procurar em coisas gordurosas, em coisas oleosas. Então, quais seriam boas fontes de vitaminas lipossolúveis? Óleos, manteigas, banha e tudo mais. Legal? Então, nada de ficar decorando tabelona. Não, tem nisso. Não, use a cabeça. Agora, o que é chato mesmo é você lembrar qual vitamina está onde. Então, entre as vitaminas lipossolúveis, vocês vão guardar essas 4 aqui. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K são lipossolúveis. Normalmente a gente tem facilidade de memorizar uma palavra, uma frase. Então pensa, ADECA. Acabou. Lipossolúveis, ADECA. Tá legal? Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Todas as outras são hidrossolúveis. Tá certo? Vitamina B, tá na ADECA? Não. Então é hidrossolúvel. Vitamina C, tá na ADECA? Não. Então é hidrossolúvel. E assim por diante. Tá certo? Beleza? Bom, é inevitável nós darmos uma olhadinha numa tabela de vitaminas. Lá vamos nós. A vitamina A, olha só, vitamina A também conhecida como caroteno. E caroteno, olha lá, caroteno é um pigmento amarelo, alaranjado, presente nos vegetais. Tá legal? Mas também, claro, que você vai encontrar, por causa da ingestão, você vai acabar encontrando isso em produtos animais também. Agora, se o caroteno é amarelado, alaranjado, então eu vou encontrá-lo principalmente em coisas amarelas, alaranjadas. Onde que eu vou encontrar a vitamina A? O caroteno, gema de ovo, hortaliças, frutas, fígado e manteiga. A vitamina A participa de diferentes processos, tanto em termos de funcionamento ocular, quanto da pele. Vocês estão vendo ali, ó, sintomas da deficiência: cegueira noturna, pele seca e escamosa. Então vamos entender. Nós temos no interior do globo ocular uma camada que é fotossensível, ou seja, sensível à luz, que para que funcione adequadamente depende da presença de uns certos pigmentos. São pigmentos que devem estar presentes lá no olho, lá na retina, para que aconteça a captação de luz. Acontece que no processo de fabricação desses pigmentos existem determinadas enzimas. E essas enzimas dependem da presença da vitamina A para conseguirem funcionar. Então, se você tem carência de vitamina A, essas enzimas não vão funcionar. E aí, esses pigmentos deixarão de ser produzidos na quantidade que deveriam. Resultado: quando você tem uma boa luminosidade ambiental, você está enxergando legal. Conforme vai escurecendo, conforme a quantidade de luz vai diminuindo, por você estar com uma certa deficiência na recepção de luz, diminuindo a luz, vai diminuindo também a sua capacidade visual. As pessoas que têm carência de vitamina A simplesmente não enxergam com baixa luz. Elas veem razoavelmente durante o dia e são cegas à noite. Isso se chama cegueira noturna. Como é que se corrige isso? Administrando vitamina A. Entendido? Então a carência de vitamina A leva a problemas visuais. Só que a vitamina A também está ligada ao funcionamento de enzimas que trabalham na pele. Toda a parte de elasticidade da pele, hidratação da pele, tudo isso depende do funcionamento de determinadas células que dependem de determinadas enzimas que dependem da presença da vitamina A. Então, se você tem a carência de vitamina A, essas enzimas não vão funcionar. Então, esse processo de manutenção da pele
e que mantém a pele hidratada, né, etc., simplesmente não vai acontecer. Aí a pele começa a ficar ressecada. E a pele ressecada começa a descamar. Então, a falta da vitamina A leva a esse tipo de coisa. Piadinha velha, piadinha velha. Cenoura faz bem para os olhos, né? Cenoura faz bem para os olhos. Viram essas piadinhas? Cenoura faz bem. Por quê? Você já viu coelho usando óculos? Meu, me dá uma raiva, dá vontade de socar, né? Mas é verdade essa história de que cenoura faz bem para os olhos? Se bem que o povo não fala olhos, né? Fala vista. Cenoura faz bem para as vistas, né? Ela faz bem para os olhos. É verdade isso? Procede isso? Claro que procede. Por quê? Cenoura é laranja. Ultra rica em caroteno, que é nada mais, nada menos do que a vitamina A. Existe um conjunto de vitaminas que receberam a denominação de B1, B2, barará, B isso, B aquilo. Esse conjunto de vitaminas constitui o que nós chamamos de complexo B. Então o que é o complexo B? É um conjunto de vitaminas, todas hidrossolúveis, todas se dissolvendo na água. A vitamina B1, que recebe o nome de tiamina, presente em cereais não... Como assim? Cereal integral. Não tem lá o arroz integral, o trigo integral, não tem isso daí? Qual é a diferença do arroz integral para o arroz branco? O arroz branco se chama arroz beneficiado. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte. O integral tem o grão completo, do jeitinho que saiu da planta. Só foi retirada a casca. Tudo bem? A casca foi retirada e o que sobrou está completo. O que significa estar completo? Na aula de botânica eu digo. Mas só digo o seguinte: existe uma película ao redor do grão. Essa película é rica em proteínas e rica em diferentes tipos de vitaminas. Quando ele é empacotado desse jeito, vendido como arroz integral, então ele está pleno de suas propriedades nutricionais. Legal? Porém, o sabor é diferente, a textura é diferente e tem gente que não gosta. Eu não suporto arroz integral. Tá? Não me faz bem, não é legal. Eu acho horrível. A indústria pode pegar esse arroz integral e passar por uma máquina que literalmente lixa o arroz. O que eu estou falando para o arroz serve para o trigo, serve para outros cereais. Lixa o arroz. Então, essa pelezinha que tem ao redor do arroz é simplesmente retirada, sobrando apenas a parte interna. Então, a parte que contém proteínas, vitaminas, é jogada fora e só fica a parte que tem uma grande quantidade de amido, carboidrato. Esse é o arroz beneficiado. Tá legal? O arroz beneficiado é rico em carboidrato. O arroz integral é rico em carboidrato, mas também tem proteínas, vitaminas, fibras. Então, eu quero adquirir uma boa quantidade de vitamina B1, de tiamina. Eu tenho que consumir cereais não beneficiados, ou seja, os cereais integrais. Então, se você consumir arroz integral, você está tendo acesso à vitamina B1. Ai, Bira, eu não como arroz integral, então eu não tenho vitamina B1. Pera, ele também está presente onde? No fígado, presente também em outras carnes. Tá legal? Hidrossolúvel ou lipossolúvel? Hidrossolúvel. Tá legal? Olha o que a carência de vitamina faz. Inflamação e degeneração dos nervos. É uma condição sistêmica que recebe o nome de beriberi. Dava muito nos navios, né? O beriberi junto com o escorbuto, que vai aparecer já já, deficiência da vitamina C. Agora, onde é que entra essa história aí? Por que acontece o tal do beriberi? Acontece o seguinte: para que o nervo funcione, os neurônios têm que estar intactos, membranas dos neurônios têm que estar funcionando, a produção de vesículas com neurotransmissores tem que estar a 1000, e todo esse processo depende de enzimas que têm associadas a elas a vitamina B1, a tiamina.
Se você não consome quantidade suficiente dessa vitamina, essas enzimas começam a funcionar de maneira precária. Então os neurônios começam a funcionar de maneira precária. Só que, gente, neurônios são a base do sistema nervoso. Tudo que seu corpo faz depende deles. Então você acaba, na carência de vitamina B1, você acaba prejudicando o funcionamento dos nervos. Se você está prejudicando o funcionamento dos nervos, você está prejudicando o funcionamento do corpo todo. Essa situação de degeneração dos nervos pode levar a pessoa a ficar moleirona, ela não entende as coisas direito, não está funcionando. Você vai fazer aquela história do reflexo, né? Bate na patela e a perna levanta, né? Chama-se reflexo patelar. Uma pessoa com beriberi, você bate lá, fica... Tudo bem? O que acontece? Você tem uma degeneração do funcionamento dos nervos. Além disso, a carência da vitamina B1 também leva a distúrbios mentais. Por quê? Tem neurônios no cérebro? Claro! Então, se os neurônios do cérebro não estão funcionando adequadamente, a sua parte cognitiva decai. Memória cai, raciocínio cai. Isso leva ao surgimento de distúrbios mentais. E também a insuficiência cardíaca. Claro, né? Você tem o coração funcionando com base em impulsos que são gerados nele mesmo, mas que depende de algumas fibras presentes ali. Essas fibras, para funcionar, dependem de enzimas que dependem da vitamina B1. Então, se você não tem a vitamina B1, essas fibras começam a falhar na geração do impulso que leva aos batimentos cardíacos. Pronto, insuficiência cardíaca. Então, tudo isso decorrente do quê? Da falta de vitamina B1. Vitamina B2, também conhecida como riboflavina, está presente onde? Olha lá, cereais não beneficiados, cereal integral, também no fígado. Posso encontrar a vitamina B2 também no leite e nos ovos. E olha como ela tem uma característica muito semelhante à da vitamina A. Ela está também ligada ao bom funcionamento dos olhos e está também ligada ao bom funcionamento da pele. Então, na carência da vitamina B2, você passa a ter sintomas oculares. O principal deles é a fotofobia. O que é fotofobia? Medo de luz não, né? Sim, aprendam a traduzir a palavra, mas cuidado com o pé da letra. Medo de luz. Quem tem medo de luz é o vampiro. Quer dizer, os vampiros tradicionais, não essas coisas estranhas que o mercado editorial e cinematográfico nos tem empurrado goela abaixo, né? Você vai traduzir o negócio, mas não traduz ao pé da letra. Fotofobia não é medo da luz, é aversão à luz. Mas por que a pessoa tem aversão à luz? Porque na hora que a luz aparece, causa irritação, causa dor, né? Então a pessoa desenvolve essa fotofobia. Tá, eu não acordo. Você acorda não. Eu não, que acender a luz acende. Eu não acordo. Mas isso não é aversão à luz. Não, isso não é aversão à luz. É simplesmente sensibilidade. Né? Oi? Acredite, você sabe quando você está com aversão à luz. Se você estivesse com fotofobia, agora você não estaria bem aqui. Você precisaria de óculos escuros, parará. Não, nem todo mundo que usa óculos escuros é porque tem fotofobia, não. É porque não tem noção mesmo. Tá? Segundo o grande Raul Seixas, muito bem. A carência da vitamina B2 também leva a problemas na pele. A pele simplesmente racha. Isso pode acontecer na falta de vitamina B2. Vitamina B3. Vitamina B3 também conhecida como niacina ou ácido nicotínico. Também presente nos cereais não beneficiados, fígado e outras carnes. Olha lá os sintomas da deficiência. Pelagra. Uma série de lesões na pele. Tá? Pelagra. Lesões da pele. Né? Distúrbios digestivos. O negócio começa a não funcionar. Tá? Você come, a digestão é mal feita.
ou senão o negócio fica acumulado por um tempo, né? Gera uma série de problemas a deficiência da vitamina B3. B6 também conhecida como piridoxina, presente praticamente nos mesmos lugares, mas acrescenta aqui o peixe. A ausência dessa vitamina, dermatite e distúrbios nervosos. Vocês estão percebendo que são vitaminas muito associadas, sistema nervoso e pele, né? B12, cianocobalamina, presente no fígado. Eu não como fígado. Tá, existe um pouquinho de B12 em outros alimentos, né? Anemia perniciosa e hemácias mal formadas. Vamos lá, vamos entender isso. Você tem ferro suficiente, você está formando hemácias. Mas a carência da vitamina B12 vai fazer com que essas hemácias sejam fabricadas, sejam formadas, mas com problemas estruturais. Ao invés dela estar naquele formato de disco bicôncavo, tarará, né, que facilita o transporte de oxigênio, etc., ela vai ter uma forma bizarra. Então o funcionamento dela vai ser prejudicado. Se o funcionamento dela vai ser prejudicado, é como se você não as tivesse. Ausência do necessário para o transporte de oxigênio, como é que chama? Anemia. Lembram que eu falei lá na primeira aula? Existe anemia por falta de ferro, existe anemia por falta de cobre, existe anemia por falta de vitamina. Tudo bem? Então a carência de vitamina B12 leva ao desenvolvimento de um quadro anêmico. Tá certo? Aí como que é o nome dessa anemia? Anemia perniciosa. Vitamina C, também conhecida como ácido, presente em frutas, laranja, limão, tá certo? A cerola tem uma quantidade fantástica de vitamina C, tá? Tomate, verduras. A carência de vitamina C leva ao que é uma inflamação com sangramento. A pessoa começa a sangrar nas gengivas, sangrar nos olhos, sangrar no nariz, tá? E em outras mucosas também pode aparecer sangramento. Como assim, Bira, outras mucosas? Gente, sei lá, mucosa oral, pode começar a formar pontos de sangue na língua, na parte interna da bochecha, mucosa vaginal, formar pontos de sangue no interior do sistema genital, tá certo? Então, diversas mucosas entram em processo inflamatório e pode começar a sangrar. Foi lembrado, acontecia muito nos navios. Esse era um dos principais problemas durante a época das grandes navegações. Porque o que acontecia? Estou falando de grandes navegações, estou falando de séculos XV e XVI. Então, era uma época que não tinha geladeira, não tinha nada disso. Alguns navios ainda, vejam só, alguns navios ainda faziam a conservação de alimentos com gelo. Mas isso era raro. Era só quando o negócio tinha muita grana envolvida. O normal era o transporte do alimento seco ou salgado. E isso simplesmente destrói. A vitamina C, por exemplo, tem uma vida muito curta. Do momento em que ela está íntegra para o momento que ela se degrada, o espaço é muito pequeno. Então o que acontece? Você está lá fazendo seu suquinho de laranja, lindo, maravilhoso. Ou você toma imediatamente, ou a vitamina C já era. Não, eu vou guardar aqui para amanhã. Não vai, porque amanhã, tudo bem, você vai tomar o seu suco. Mas se o seu objetivo era a vitamina C, esquece, porque já não está mais lá. Ela já sofreu oxidação. Quando você seca o alimento, salga o alimento, né, ou açucara o alimento, você está simplesmente destruindo muitas das vitaminas presentes. E aí o que acontecia? Os caras faziam viagens longas, carregando só esse tipo de alimento. Era óbvio, é óbvio que iam aparecer carências vitamínicas durante a viagem. Vejam, alguns marujos, inclusive, morriam durante a viagem por causa do escorbuto. Durante muito tempo pensou-se que era uma maldição das águas que levava à formação do escorbuto, até que se descobriu a história da vitamina C. Eu falei que alguns navios tinham conservação por gelo. Tinha, mas não é que eles produziam gelo. Eles iam a locais gelados, pegavam gelo para transportar no navio. Tá certo? E olha que coisa interessante. Existiam navios
Até o século XIX, existiam navios que eram especializados no transporte de gelo. O cara saía, ia até a calota polar, aí pegava quantidade de gelo imensa, às vezes até rebocava um iceberg, pequeno, claro, e aí transportava até Nova York, principalmente Nova York, para distribuição. E aí o cara recebia esse gelão, ele picava esse gelo, e aí vendia para as pessoas em Nova York. Imagina a grana envolvida nisso. Então, quer dizer, era uma época em que, se você quisesse algo gelado, você tinha que pagar muito caro por isso. Vitamina D. Ó, B3, B6, B12 e C são hidrossolúveis. E a D? Tá na ADECA, não tá? Lipossolúvel. Também conhecido como calciferol. Gente, calciferol. Presente no óleo de fígado, leite, gema de ovos. E a deficiência leva ao raquitismo. O que é isso? Pessoa vira pele e osso. Não é ficar magrinho. Você pode ficar magrinho. Você pode ficar magrinho e ser saudável. Acontece que no raquitismo vai existir um processo de perda de massa, inclusive de massa muscular. Tudo bem? Existe uma perda de massa muscular, porque o corpo simplesmente não consegue metabolizar o cálcio. Olha o nome lá. Qual é o nome da vitamina? Calciferol. Está ligado ao metabolismo de cálcio. Aí, você chega e fala assim, mas espera aí. Tá, tudo bem, a pessoa está com problema no metabolismo de cálcio, ela não deveria ter ossos fracos? Tem, no raquitismo você tem ossos fracos. Mas, o que mais depende do cálcio para funcionar? Coagulação sanguínea, contração muscular, batimentos cardíacos, tudo depende do cálcio. Então você começa a ter uma degradação geral do seu organismo. Isso leva ao raquitismo. Tudo bem? Então a deficiência da vitamina D leva ao raquitismo. Finalmente, nós temos lá... Eita, eu repeti a vitamina D, que chato. A vitamina K, também conhecida como naftoquinona, presente em verduras, frutos e óleos de fígado. E a deficiência da vitamina K leva à dificuldade de coagulação sanguínea. Tá certo? Ela vai interferir em determinados pontos da via metabólica que leva